praxe das nossas oficinas, terminamos o dia ouvindo um sermão, não como uma demonstração do uso das ferramentas que aprendemos, mas para a nossa própria edificação, para o encorajamento da igreja, encorajamento dos irmãos. Amém? Eu quero que você abra então a sua Bíblia em Êxodo 17. Êxodo 17. Alguns devem, não sei se receberam a anotação 19. Antes eles diziam que deveria pregar esse texto. Esse ano me foi dada, né, a opção de escolher entre o 13 e o 19. Eu escolhi o 17. Nós vamos ler do 1 ao 7. Ok? Então, Êxodo 17, do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Que Deus nos abençoe nessa curta meditação. O dramaturgo Plauto viveu no século II a.C., ele escreveu uma peça chamada O Persa. E lá no primeiro ato tem um diálogo muito interessante entre dois escravos, um deles chamado Tóxilus e o outro chamado Sagaristo. Então, o Tóxilus se vira lá para o Sagaristo e diz o seguinte: podes fazer com que eu me torne teu amigo mais fiel? E Sagaristo pergunta: como? Tóxilus então fala: emprestando-me 60 moedas de prata para que eu possa comprar-lhe a liberdade. Logo te pagarei dentro de 3 dias ou 4. Sê um bom amigo e ajuda-me. Sagaristo diz: que pretensão, ousares pedir-me todo esse dinheiro? Ainda que vendesse a mim mesmo, dificilmente conseguiria o bastante para cobrir essa quantia. Estás tentando tirar água de uma pedra pómez, que é a própria secura. Então, o escravo Tóxicos, aqui no contexto da peça, ele está numa situação bastante comum. Ele está apaixonado e sem dinheiro. Quantos nós já não estivemos assim, né? Apaixonado e sem dinheiro. Mas o seu problema é bem mais sério, né, do que não poder levar a namorada para comer um cachorro-quente. O fato é que ele, se quiser realmente ficar com essa mulher, ele tem que comprá-la, porque ela também é uma escrava, tal qual ele, o Tóxilus. Então, o que o Tóxilus faz? Ele tenta convencer o seu amigo escravo Sagaristo a financiar essa transação, e o Sagaristo protesta, alegando que nem vendendo a si mesmo, ele conseguiria esse dinheiro. E ele usa então essa expressão: olha, o que você quer, Tóxicos, na verdade, é algo como tirar água de uma pedra pómez. A pedra pómez é uma rocha vulcânica, uma pedra granítica, melhor, que é muito, muito, muito seca. Então, essa expressão de Sagaristo, passou para a história como sinônimo de algo verdadeiramente impossível: tirar água de uma pedra pómez. E como nós brasileiros somos bem exagerados, o que a gente fez com a anedota de Sagaristo? A gente transformou água em leite. Já ouviram falar da expressão tirar leite de pedra? Então, pois é, isso é bem coisa nossa, exagerar mais as coisas aí. Esse texto que nós lemos, de Êxodo 17, ele deixaria Sagaristo impressionado.
e talvez toque-los bastante animado, porque afinal de contas, houve uma vez na história em que de fato água verteu de uma pedra. Onde é que nós estamos aqui na história? Qual é o cenário dessa história? Diz o texto que toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, e acamparam em Refidim, que seria então a última parada antes do Monte Sinai. Meus irmãos, o deserto é um lugar implacável, sem nenhuma misericórdia. Então, portanto, não é de se estranhar que o texto diga que não havia ali água para beber. É um lugar implacável e um lugar que nos chama a uma total dependência de Deus. A escassez é a regra do deserto. Portanto, depender de Deus a cada dia é algo que é ensinado em meio à escassez e, no caso do povo de Israel, no deserto. Eu viajei para o Nordeste 5 anos atrás e visitei a região onde moram os familiares da minha sogra, o seu pai, muitos dos seus irmãos, quase próximo do sertão mesmo. E o que mais me impressionou ali foram os esforços e a tremenda engenhosidade do povo para captar a água da pouca chuva que lá caía. E é difícil viver assim. Não é só saber, vou abrir a torneira e vai ter água. Não. Eles tinham que usar de engenhosidade, criatividade. Mas imagine comigo o seguinte, imagine se algum nordestino dali, ao ser perguntado sobre o receio de ficar sem água, você tem medo de ficar sem água? Vamos dizer que ele respondesse assim para você: não, seu moço, eu não vou fazer sotaque nordestino porque é muito feio, tá? A minha imitação, não é que o sotaque seja feio não me entendam mal, a minha imitação do sotaque não é bonita, então vou falar com a minha linguagem mesmo. Mas o nordestino responde assim, você tem medo de ficar sem água, nordestino? Não, seu moço, há muito tempo atrás um homem amando de Deus transformou a água de um açude em sangue. Depois muita gente foi atrás dele pelo sertão, e eles chegaram na beira de um rio que estava cheio, porque tinha chovido. E Deus mandou aquele homem tocar naquele rio, e o rio se abriu em 2. E nós passamos no meio do rio. E caminhando pelo sertão, lá pelas tantas, o povo começou a reclamar, porque não tinha água. E chegaram num vilarejo que tinha um poço, mas a água de lá tinha gosto ruim. Aí sabe o que esse moço fez? Ele pegou um graveto, jogou lá naquele poço, e de repente a água ficou boa para a gente beber. Então, seu moço, eu não tenho medo de faltar água não, sabe por quê? Porque o Deus daquele homem, e o Deus que a gente segue até hoje, ele tem todo o poder sobre água, doce, amarga, salgada, água que cai do céu, água que vem da terra, ele tem todo o poder. Bom, qualquer semelhança dessa história que eu contei com a história de Êxodo, não é mera coincidência. Mas não foi isso que aconteceu, não é verdade? O povo não teve a fé e a resposta simples e direta desse meu personagem imaginário. Esse povo deveria ter confiado que o Deus seria capaz de prover água, como já havia feito antes. Deus demonstrou o seu poder, transformando as águas do Nilo em sangue. Deus já demonstrou o seu poder sobre as águas, transformando as águas amargas de Mara em água doce. Ora, por que não? Por que não transformar, ou criar, ou mandar de onde Ele quisesse água nesse momento, no deserto? Não é verdade? Já deveriam ter aprendido a lição. E o que nós vemos aqui então é esse conflito se estabelecendo entre Moisés e o povo. O povo discutiu, o povo contendeu com Moisés. Aqui a palavra utilizada é rib, que aparece em Meribá. Meribá, essa pequena parte da palavra significa algo como contender. Uma expressão do ambiente jurídico, um processo legal está sendo aberto, um processo judicial está sendo aberto aqui, instaurado contra Moisés. Moisés está sendo literalmente colocado no banco dos réus sob acusação do povo. Então, portanto, o verso 4, o temor de Moisés é justificável, porque ele diz que esse povo poderia até mesmo apedrejá-lo, o que era uma pena capital muito comum na antiguidade. Poderia, de fato, ser condenado à morte. Moisés, então, faz duas perguntas que são chave aqui para a nossa compreensão. Duas que, na verdade,
são duas faces de uma única pergunta, de uma única ideia. Ele pergunta: por que vocês estão discutindo comigo? E em paralelo, né? Aqui nós temos um paralelismo na pergunta. Por que vocês estão tentando o Senhor? Discutir com Moisés, levar Moisés ao banco dos réus, levar Moisés ao tribunal, seria a mesma coisa, ou equivalente a estar colocando Deus nesse mesmo tribunal, abrindo uma ação penal contra o próprio Deus. No episódio narrado anteriormente, no capítulo 15, quando nós vemos ali as águas amargas em Mara, claramente Deus está colocando o povo à prova. O texto diz isso claramente. Deus está provando aquele povo ali em Mara. Mas aqui, o povo está trazendo Deus para ser testado. E aí nós temos a outra palavra, massá. Né? Meribá tem a ver com contender. Massá, teste, testar. Deus está sendo testado. É por isso que o verso 7 diz que Moisés chamou aquele lugar Massá e Meribá. Contenda e prova e teste. Moisés argumenta que o povo não estava apenas acusando ele de tê-los trazido para o deserto para morrer de sede, mas estava acusando o próprio Deus de tê-los abandonado à sua própria sorte. E para nós entendermos, né, a gravidade desse episódio, basta lembrarmos que o Salmo 78, nos versos 15, 20 e 35, o Salmo 95, fazem menção a este episódio como algo grave, algo que mostra uma mudança aqui na história, e é relembrado aquele povo, para que eles não endurecessem o coração, como na rebelião em Massá e Meribá. No verso então nós temos este momento maior de tensão e inflexão. Moisés clama ao Senhor: que farei com este povo? E agora precisamos ouvir então a resposta de Deus. Mas antes de prosseguirmos, vamos pensar no que esse texto pode nos ensinar até aqui. Como isso pode chegar ao nosso coração. Primeira coisa que me vem à mente é que de fato a fé não vem daquilo que vemos. Este povo viu o Nilo ser transformado em sangue, teve testemunho disso. Esse povo viu o Mar Vermelho se abrindo. Este povo viu as águas sendo transformadas em águas doces. E no entanto, quando chega mais uma vez a hora da escassez e da provação, a dúvida, a contenda, a reclamação. Meus irmãos, a fé de fato vem por ouvir a palavra de Deus. E Deus havia estabelecido isso ainda no capítulo 15, no episódio envolvendo as águas amargas, no verso 26, ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, ouvirem, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem os estatutos. Então, ouvir e guardar, ouvir a voz e fazer o que é reto, tudo começa com ouvir a palavra de Deus. Este povo ouviu? Não ouviu, apesar de ter visto. Portanto, o nosso ministério pode ser farto na ação de Deus. Deus pode agir tremendamente diante de nós e por meio de nós. Mas a palavra deve continuar sendo anunciada e pregada a todo instante. Mas a segunda coisa que esse texto pode nos ensinar, ele nos convida a examinarmos o nosso próprio coração. Porque se há alguém nesse texto que parece conosco, não é Moisés, muito menos o Senhor, mas é o povo. E quantas vezes nós já murmuramos, quantas vezes cada um de nós aqui, tendo experimentado a provisão de Deus, tendo experimentado a bênção do Senhor, no momento da escassez, no momento em que nós deveríamos olhar para Deus e pensar: esse é um Deus fiel, Ele já foi fiel antes. O que nós fizemos, o que eu já fiz, nós reclamamos, nós duvidamos. Então, meus irmãos, há muita contenda e murmuração quando estamos diante da escassez, de obstáculos aparentemente irreversíveis. E se você já, tanto quanto eu, já fez isso, é hora de nós examinarmos o nosso coração e buscarmos a Deus com arrependimento, pedindo perdão,
pedindo para que Ele, de fato, abra os nossos ouvidos para ouvi-lo mais e abra os nossos olhos para compreender o que Ele está fazendo. Mas o texto prossegue então e Deus entra em cena. O Senhor se pronuncia neste tribunal. A demanda está feita, Moisés está no banco dos réus, mas Deus é chamado agora a falar. O Senhor respondeu e ordenou a Moisés: leve com você alguns dos anciãos, as testemunhas, e leve com você o bordão com que você feriu o rio Nilo, a prova material. Quem é aqui do direito penal, né? Sabe isso, né? Moisés tem em suas mãos uma prova material. Eu imagino o povo de Israel, ao ver Moisés com aquele bordão, deve ser: ih, lascou para nós. Porque eu sei o que ele fez com isso uma vez. Eu já vi isso antes. Está aqui a prova da ação de Deus, a prova da fidelidade de Deus. O bordão com que você feriu o Nilo, e siga em frente. Uma palavra muito semelhante ao que ele disse ao próprio Moisés diante de um desafio envolvendo água novamente, diante do Mar Vermelho. Moisés, marche, siga em frente, pega esse bordão e siga em frente. Da mesma forma como você fez lá diante do Mar Vermelho, você vai fazer aqui. Deus estava preparando aquele cenário para mais uma vez glorificar o seu nome e vindicar o seu servo Moisés. E no verso 6 nós temos então algo extraordinário nessa narrativa. O próprio Deus diz que: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Nós temos aqui algumas das imagens e simbolismos mais belos do livro do Êxodo. Deus se coloca sobre aquela rocha. O próprio Moisés, em Deuteronômio, já no final da narrativa da sua vida, ele se refere ao próprio Deus como sendo a rocha. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. A rocha é uma das imagens mais fortes dos Salmos. Deus é a minha rocha. Deus é a minha rocha. Os meus pés estão sobre esta rocha que é o próprio Deus. E o que está acontecendo aqui? Deus está sobre aquela rocha, e a rocha é identificada como o próprio Deus. Pelo contexto do próprio Deuteronômio, ao final, o modo como os salmistas se referem a Deus como rocha. E o que Moisés faz com aquela rocha? Ele fere a rocha. O bordão de Moisés, ali diante do Nilo, era um símbolo do juízo de Deus sobre o Egito. Este mesmo símbolo do juízo recai agora sobre a rocha, que é o próprio Deus. Deus está assumindo, por meio dessa cajadada, bordoada, né, de Moisés, ele está assumindo sobre si o juízo que deveria cair sobre o povo de Israel, o povo murmurador. No entanto, o que sai da rocha não são raios de fogo, não são trovões, não é nada que tenha matado o povo, mas algo que saciou a sede daquele povo. Deus mesmo recebendo o golpe do bordão que ele usou como juízo sobre o Egito, retribui a incredulidade do povo com provisão de água, com vida em meio à morte. O que é isso, senão um ato de pura graça de Deus? O apóstolo Paulo, ao relembrar esse episódio em 1 Coríntios 10:4, ele diz que aquela pedra, aquela rocha, era uma pedra espiritual. Cristo estava prefigurado aqui. A pedra espiritual da qual Israel bebeu no deserto. Sim, Jesus estava prefigurado aqui. E séculos mais tarde, séculos depois desta história, Deus se fez presente sobre uma outra rocha, a rocha da caveira, um monte, o monte do Gólgota. Não mais agora como alguém que estava ali sobre a rocha, de uma maneira talvez invisível aos olhos do povo, mas visível
na pessoa do seu Filho. Deus veio novamente sobre uma rocha, sobre o Monte Calvário, e novamente recebeu a ferida, o juízo que nós merecíamos na cruz. Ele foi ferido pelos nossos pecados, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E daquele ferimento glorioso brotou vida em meio à morte. As águas que ele mesmo anunciou àquela mulher samaritana, quando disse que ele tinha água viva. Em João 7, quando ele diz: venha a mim e beba a água da vida. Então, meus irmãos, Deus se fez presente aqui, mas Deus se fez presente pelo seu Filho Jesus Cristo. E a ferida com que Cristo foi ferido resultou em vida para nós, em meio ao deserto. Ele é o Deus que salvou no Êxodo, Ele é o Deus que salva em Cristo Jesus, hoje ainda. Então nós, como aqueles que têm fé em Jesus Cristo, a nossa rocha de salvação, nós já podemos responder claramente, diretamente, a pergunta final dessa narrativa no último verso. Está o Senhor no meio de nós ou não? Qual é a resposta? Sim. Não mais como alguém sobre uma rocha, não mais na nuvem durante o dia, não mais na coluna de fogo, mas sim em Jesus Cristo, o perfeito resplandecer da glória de Deus. O crucificado, aquele sobre quem estava o castigo que nos traz a paz, aquele que venceu a morte e aquele que pela sua graça, por pura graça, não contende conosco, mas nos dá vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, Deus está aqui, Deus está em nosso meio. Sim, verdadeiramente está. Deus está no meio da nossa igreja, em meio ao nosso povo. Sim, verdadeiramente está. Ainda que haja escassez, ainda que haja prova, ainda que haja momentos terríveis, difíceis, Deus se faz presente. Isso não é uma questão de sentir Deus presente, isso é uma questão de se crer e afirmar essa verdade. Deus está em nosso meio, sim. Ele veio até nós e Ele nos deu o seu Espírito. Cristo é Deus conosco. Então, quando estamos temerosos, quando estamos duvidando, a Bíblia nos chama a olhar novamente para o crucificado e nos apegarmos, mais uma vez, à rocha da nossa salvação. Aquele que veio e mesmo em meio à nossa rebelião, por pura graça, veio nos salvar e nos dar vida e vida em abundância. Que você saia daqui hoje à noite encorajado. Que você saia daqui hoje disposto a firmar mais uma vez seus pés sobre essa rocha e beber dessa água que renova o seu coração, renova a sua mente, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Oremos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, tão rica, tão gloriosa. Essa palavra que é vida para o nosso espírito cansado,